Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Wallace Prado, eu iniciei esse projeto agora com essa página, com um canal no YouTube, e eu estou gravando esse vídeo, o primeiro vídeo. Eu tenho postado há alguns anos, algumas opiniões e iniciado algumas discussões no perfil pessoal meu sobre política, sobre cultura, sobre alguns fatos cotidianos, sobre a área da saúde, que é a área onde eu tenho formação. E algumas pessoas pedem pra gente gravar vídeo. Pô, por que você não grava um vídeo? Por que você não explica melhor isso aí? Então eu resolvi criar esse canal de comunicação para fazer isso, para comentar algumas coisas, deixar algumas opiniões, criar alguns debates. Então eu pretendo fazer 1 ou 2 vídeos por semana, e depende da relevância da semana, referente a assuntos importantes, e eu opino, gravo, o pessoal pode comentar, pode sugerir novos assuntos, pode discordar. E como primeiro assunto do primeiro vídeo, eu gostaria de falar em algo que eu fui envolvido, que eu me envolvi, na verdade, que no caso é essa repercussão que teve de um vídeo aqui da minha cidade, São José dos Campos, onde um professor foi fazer militância esquerdista na aula dele, num colégio particular aqui. Foi gravado por um aluno e esse vídeo rodou o Brasil todo, todo mundo viu, e a direção do colégio resolveu desligar o professor. Aonde eu entro nisso aí? O aluno, a princípio, até onde eu sei, o primeiro contato que eu tive com esse vídeo foi no perfil pessoal dele. Eu peguei esse vídeo e repassei para o pessoal da Escola Sem Partido e pediram para eles fazerem a divulgação. Então eu acredito que de lá tenha partido toda a repercussão do vídeo. Por que eu acho que o professor foi errado na posição dele e por que eu acho que a direção da escola foi quase 100% correta na decisão? O professor, quando ele está ali durante a aula, ele tem um momento de fala dele onde os alunos são tecnicamente obrigados a escutar ele, Sempre ele está ali na obrigação de repassar uma informação, um conhecimento, os alunos ficam ouvindo. Então eu acho que ele utilizar desse momento para fazer militância, seja de esquerda ou de direita, de centro, de qualquer tipo, de alguma ideologia, eu acho que nesse espaço ele está desrespeitando tanto os alunos quanto a população e principalmente os pais ou até a direção, caso ela não esteja ciente dessa postura do professor, como eu acho que era o caso. O pior de tudo nessa circunstância, nesse caso desse vídeo, desse professor em questão, é que além dele fazer uma militância, ele utiliza de inverdades, ou de fake news, para comprovar as teses dele, as opiniões dele. Ele utiliza de muitas palavras de baixo calão, o que eu acho que só isso já era passível de demissão. Ele está ali como educador, ele tem que ter o linguajar não tão formal, mas ele não precisa ofender as pessoas presentes, proferindo esse tipo de palavra, esses insultos, no caso. Então, assim, o intuito desse vídeo é o que? É mostrar que os professores, eles precisam respeitar os alunos nesse sentido, assim como os alunos devem respeitar os professores, e que eles saibam que pluralidade de ideias, ou liberdade de expressão, como é algo que vem sendo falado ultimamente, não significa que o professor pode fazer qualquer coisa durante a aula dele, Ele está sendo pago para aquilo, ele tem uma grade curricular ali onde ele é obrigado a falar sobre as matérias, então não significa que ele não possa opinar. Ele pode opinar caso ele seja questionado, pelos alunos, caso algum aluno quer saber qual é a opinião do professor, e caso ele opine, isso não pode tomar uma prioridade do tempo da aula, Os alunos não estão ali só para ouvir a opinião do professor, eles estão ali para estudar. E também ele tem que embasar a opinião dele em fatos, não em mentiras,
O professor aqui no vídeo, além de todas as palavras de baixo calão que ele utiliza, ele fala que ele acusa o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, né, de alguns crimes, né, dos quais ele já foi acusado e já foi inocentado várias vezes, né, mas é algo que a gente ouve no dia a dia, todo mundo ouve o pessoal falar mal do Bolsonaro, fascista, homofóbico, por aí vai. E depois ele diz que o governo decidiu excluir várias pastas da administração, né? Isso é mentira. As pastas que ele elenca na fala dele são pastas que ou nunca existiram, ou ainda existem, ou elas foram incorporadas a tópicos nos ministérios, né? Todo mundo sabe que uma das bandeiras da política que o Bolsonaro pretendia fazer caso fosse eleito, e foi, né, era enxugar a máquina pública. Então, assim como algumas secretarias que o professor citou, outras também foram desfeitas, né? E se caso foram secretarias com grande relevância, elas foram incorporadas aos ministérios respectivos, né? Assim, a secretaria, a ex-secretaria, né, que agora passa a ser um tópico do ministério, passa a ter um poder maior, uma eficiência maior, tanto de divulgação dos projetos quanto de força dos projetos, né? E diminui, né, a quantidade de secretários, de assessores, né? E isso acaba economizando o dinheiro do contribuinte, né? O que é mais importante. Então, assim, ele falar essas mentiras durante a aula e proferindo palavrões ainda, eu acredito sim que seja passível de demissão. Porém, a escola optou também, além de fazer a demissão do professor, pelo comunicado que eles colocaram, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, que o aluno também foi punido por ter gravado o professor sem o aval do mesmo, né? Então, assim, os pais, que são os responsáveis por esses alunos, eles têm o direito de saber o que está sendo falado dentro das aulas, né? E os alunos, sim, eles podem gravar os professores, tá? O uso de celular dentro de ambientes escolares é algo proibido por lei, mas o uso no sentido de distração da aula, né? Então, você não pode ficar ouvindo música, ficar mexendo em rede social durante a aula, isso aí não é permitido. Mas como objeto para gravação, né, aparelho para gravação, não entra nesse quesito. E por quê? Primeiro, que o aluno precisaria de um celular exatamente para isso, ele pode usar uma câmera gravadora, né? Então ele já quebraria essa lei. E outra, aqui eu tenho uma postagem do Escola Sem Partido, né? Vou ver se depois consigo colocar na tela no cantinho aqui para vocês. O artigo 37 da Constituição Federal, ela impõe transparência na administração pública, que foi exatamente o que eu falei. As pessoas têm o direito de saber o que está sendo passado em sala de aula, né? Então, os alunos podem gravar e eles podem sim publicar, que assim como o pessoal do Escola Sem Partido, eu estou me comprometendo a ajudar a divulgação disso e cobrar a punição desses educadores, né, infratores. Até inclusive o aluno que foi punido, se ele quiser me procurar no inbox para a gente conversar, se caso ele acha que foi errada a punição, ele quiser recorrer de alguma forma, eu estou à disposição, tá? Então, que fique de alerta, né, maior do que a lição que o professor tomou como demissão, fique de alerta a outros professores daqui da região, que eles não são donos da verdade, eles não estão ali para a palavra deles ser soberana a todas, tá? Depois que eu fiz, depois que eu me apresentei como responsável pela divulgação do vídeo, em algumas postagens, né, daqui de páginas da região, algumas pessoas falaram: mas se o professor fosse de direita, você não estaria fazendo isso? Não, estaria, tá? Eu acredito que ele pode opinar, como eu falei, mas ele tem que opinar embasado em fatos, né? O governo ele abre margens, né, o atual governo, para críticas, né? Ele abre margem muitas vezes, não é um governo perfeito, apesar de eu estar de acordo com a maioria do que vem sendo feito. E o professor tem
milhões de argumentos para criticar ou para opinar contra, não tem nenhum problema. Porém, ele fazer isso embasado em mentiras é algo sujo demais para a profissão dele. E eu falo como educador também, tá? Eu sou educador. Então, é bom que os professores saibam que os alunos hoje eles têm essa ferramenta, porque na minha época de ensino médio, na faculdade eu não cheguei a sofrer tanto com isso, mas na minha época de ensino médio eu tinha esses professores militantes e eles faziam sim perseguição aos alunos, inclusive a mim. E aí uma questão dissertativa, por exemplo, né, onde você tem que escrever um texto, o professor ele usa da maldade dele para punir os alunos que discordam, entendeu? Dependente da sua questão estar certa, de repente a maneira que você põe abre margem para ele falar, ó, aqui você falou meio assim, né? Aí você é aquele cara que me interrompe na aula, que quebra meus argumentos, né? Então não deu para passar. Então é bom que essa dificuldade não exista para os alunos, independente de eles discordarem com as opiniões dos professores, né? E acho que é isso. Se mais alguém, mais algum aluno ou algum aluno de universidade ou mesmo de escola pública, escola particular tiver sofrendo algum tipo de represário ou tiver vivenciando algum tipo de militância da parte do professor, pode me procurar, pode procurar o pessoal da Escola Sem Partido, tá? Assim como eles me deram respaldo, eles vão dar às outras pessoas também. E acho que é só, pessoal. Eu devo estar gravando mais alguns vídeos nas próximas semanas, tá? Peço que quem gostou curta a página, curta o vídeo, compartilhe, dê like no YouTube, dê like no Facebook. E pode sugerir alguns temas também. Também pode criticar o que eu falei aqui, tá? Eu peço só que não ofendam, não me ofendam, tá? Apenas critiquem, debatam as opiniões. Eu posso argumentar em alguns comentários também, dependendo. E assim que a gente acaba mudando as opiniões das pessoas e evoluindo intelectualmente, né? Com um debate sadio. Pode expor o seu ponto de vista, assim como eu estou expondo o meu. Mas eu acho que a gente baixar o nível de qualquer tipo de debate, independente do tema, não é algo válido, tá bom? Até mais.